Longo da nossa aula de hoje, nós falamos sobre a parentalidade, né, e como esse lugar psíquico para o filho e filha que chegarão, para a mãe que me tornarei, para o pai que me tornarei, vai sendo formado mesmo antes de um processo de gestação, mesmo antes de um processo de adoção. Né? Existe todo um trabalho interior que envolve o tornar-se mãe, tornar-se pai, a parentalidade. Então, falar de parentalidade é falar de expectativas, né? Como que essa experiência parental é imaginada e das idealizações. Pensando de forma crítica essas idealizações, como muitas vezes os ideais não correspondem ao que é possível, são ideais inalcançáveis, inatingíveis, que geram cobrança, insegurança, insuficiência, ou seja, que acabam gerando sofrimento. Então, perceber que a idealização é diferente da valorização. Valorizar é reconhecer as experiências em sua complexidade. Valorizar é buscar escutar, ter sensibilidade e atenção para como as experiências de fato acontecem. Ter espaços de escuta e de elaboração dessas experiências. Toda essa ideia de que haveria um amor natural, espontâneo, instintual, né, automático, sei que vou me tornar mãe, que vem esse amor total, completo e restrito, né? A gente sabe que é um mito. Nós vimos o mito do instinto maternal, de um amor materno instintivo, e nós vimos que tanto para as mulheres quanto para os homens existe esse processo de tornar-se. A parentalidade é um processo, não é um estado, não é um ponto fixo, é um movimento de tornar-se que envolve todo um trabalho interior, a construção de um lugar psíquico em que essas expectativas vão ser diferentes do lugar real. E isso não é bom nem ruim, melhor nem pior, né? Não é uma questão do frustrar, do decepcionar, mas de que necessariamente vai haver essa diferença entre a parentalidade imaginada e a parentalidade vivida, o cuidado com o filho e a filha idealizado, imaginado das expectativas e o cuidado real e concreto. A parentalidade concreta, ela requer sempre tempo, esforços, cuidados, investimento amoroso. E neste livro que chama Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade, o Andrew Solomon vai falar desse processo concreto de tempo, de esforços, de afetividade, quando os filhos, de alguma forma, são muito diferentes das experiências dos pais. Quando acontece algo desde as crianças pequenininhas ou então depois, na infância, maiores, na adolescência, quando os pais se deparam com diferenças que nas experiências deles eles não se sentiam preparados, eles não se sentem com os recursos, com as habilidades para lidar. Existe um ditado em inglês que fala: a maçã nunca cai longe da árvore, querendo dizer que os filhos são sempre muito parecidos com os pais. E o Andrew Solomon vai dizer que não, né? Que ter filhos e filhas é uma experiência de diferença, de alguém diferente de mim, de uma forma diferente de estar no mundo, de um bebê que assim que chega já é diferente do bebê que foi imaginado, que foi idealizado, o bebê das expectativas. Que lidar com essas diferenças tem muito a ver com a riqueza da experiência da parentalidade. Então, entre os exemplos, o Andrew Solomon vai falar de pais e mães que têm alguma deficiência e o filho não tem, ou o inverso, né? Então, vamos imaginar que eu sou ouvinte típica e tenho uma criança que é surda, como que vai ser me comunicar? Ou eu que tenho um tamanho típico, tenho uma criança com nanismo, como que vai ser? Ou eu que sou anã, que tenho nanismo, tenho uma criança de um tamanho típico?
Ou então nasce uma criança com uma síndrome de Down, mais para frente tem um diagnóstico da criança com autismo. Como que é nessas famílias a educação, o cuidado, a relação, a vinculação com crianças que de alguma forma são diferentes e antes esses pais e essas mães não se sentiam preparados. O Andrew Solomon, ele relata a própria experiência em que ele, quando se reconhece como homossexual, ele vê que para a família dele é muito difícil, né? A mãe e o pai heterossexuais, como se ser homossexual fosse algo que muito distanciasse, muito afastasse, fosse até algo que perturbasse aquela relação, um obstáculo, né? E aí ele vai dizendo isso, que ele mesmo não havia se imaginado como pai, porque entre os preconceitos contra pessoas homossexuais na nossa sociedade está a questão do não ser pai, não ter uma família. Bom, estou contando bastante coisa, mas o que eu quero mesmo é que vocês escutem o próprio Andrew Solomon, então eu vou deixar abaixo o vídeo, tá certo? E aí eu quero que vocês relacionem o relato do Andrew Solomon no vídeo Ame Apesar de Tudo com as nossas discussões de psicologia familiar sobre o processo de tornar-se pai e tornar-se mãe. É um dos meus vídeos assim, favoritos, ele é bem bonito, bem gostoso de ouvir. Então, o nosso exercício hoje é relacionar o que o Andrew Solomon traz e relata nesse vídeo com as nossas discussões sobre tornar-se mãe e tornar-se pai. Combinado?